Vamos voltar aqui, pessoal. Ó, até agora, o que nós trabalhamos? Eu falei sobre uma divisão entre trato respiratório superior e inferior. Aí comecei a falar de cada estrutura, comecei lá da cavidade nasal, falei da faringe, falei da laringe, da traqueia, do brônquio, bronquíolos. Falei quem tem cartilagem, quem não tem cartilagem, como é a cartilagem de cada um, qual célula tem... Pronto, expliquei tudo para vocês. Agora vamos continuar. Lembrar que ductos alveolares faz parte do trato respiratório inferior. Se é trato respiratório inferior, então tem hematose aqui. E hematose significativa. Então, aqui ó, a palavra-chave é hematose. Qual é o tecido que compõe aqui? Epitélio simples. Lembra que eu falei? O epitélio respiratório, à medida que você vai descendo na via aérea respiratória, ele vai o quê? Sofrendo alterações. Ele vai sendo o quê? Alterado por um tipo de epitélio simples para facilitar a troca gasosa. Então você vai de um epitélio simples na parte mais inicial cúbico, depois ele vai, ó, epitélio pavimentoso simples nas extremidades. Então essa mudança de epitélio é justamente o que? Para facilitar a hematose. Então ele vai ficando mais delgado. O que é delgado, Maico? Fino. Quanto mais fino, melhor a hematose. Essa é a ideia. Começa lá com a cavidade nasal com o epitélio respiratório, vai descendo. À medida que ele vai chegando perto dos ductos alveolares, ele vai sofrendo alteração para ficar mais delgada a camada. Até aí, tranquilo. Sacos alveolares e alvéolos têm hematose? Ave Maria, com certeza. Ó, hematose o que? Significativa. Então, quais são as estruturas que têm hematose? Ó, a partir do brônquio respiratório eu tenho hematose? Tenho. Mas aqui brônquio respiratório é hematose não significativa. Agora, onde eu tenho hematose significativa? Importante. Eu tenho a partir lá dos ductos alveolares, a partir dos sacos alveolares e dos alvéolos. Ok? Pronto, não tem dúvida com relação a isso. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: quais são as células que revertem, que compõem, né, de revestimento dos alvéolos, dos sacos alveolares? Basicamente, nós temos 3 células que compõem aqui esse revestimento. A primeira célula chamada de pneumócito tipo 1. Não tem como você esquecer, né? Pneumo, vem de quê? De pulmão. Pneumócito tipo 1, pulmão. Certo? Ou também chamada de célula alveolar escamosa, por causa da sua estrutura. Você tem o pneumócito tipo 2, ou alveolar granular, e o macrófago alveolar. Então são 3 células ali que você vai encontrar ali a nível de sacos alveolares e alvéolos. Aí é importante conhecer cada uma delas aqui, as características. Ó, a primeira, o pneumócito tipo 1, ele tem um núcleo que alongado. Então você vai encontrar mais pneumócito tipo 1 ou tipo 2 nos pulmões tipo 1. Você vai encontrar mais tipo 1, mais de 90%. Certo? Então ele é o mais frequente. E como é que eu sei? Ele tem um núcleo alongado. Outra característica, ele não tem capacidade de regeneração. Ou seja, ele não tem capacidade de regeneração, ou seja, não tem mitose aqui. Então, se ele sofrer uma lesão, ele não vai se regenerar, não vai sofrer o quê? Mitose. E a função primordial do pneumócito tipo 1 é permitir a hematose. Então, se eu pergunto qual das duas células que permite a hematose, pneumócito tipo 1. Copiou? Ok. Pneumócito tipo 2 tem uma célula que é um pouco mais esférica. Ela é menos frequente quando compara com o pneumócito tipo 1 e tem uma função extremamente importante que é secretar o nosso famoso surfactante. O surfactante, qual é a função dele basicamente? Não é só essa, mas a principal é impedir o colabamento alveolar. Porque ele tem muito lipídio, então ele vai alterar essa força de atração entre as moléculas de água. Quando você tem uma molécula de água no alvéolo tem água. O que tem mais ali? Ar. Então, água próximo do ar, o que acontece? As moléculas de água começam a se unir, ficar tracionando uma para a outra, ficar bem unida. Isso faz uma tensão superficial. Se não existisse surfactante, o alvéolo iria colabar, porque essa tensão entre as moléculas de água iria puxar o alvéolo e ia colabar o alvéolo. Então, o surfactante ele foi desenvolvido, a natureza perfeita, para interferir nessas ligações entre as moléculas de água e diminuir a tensão superficial, diminuir essa atração entre as moléculas de água, ou seja, vai impedir que o alvéolo faça o quê? Uma telectasia, ou seja, um colabamento. Ok, pessoal? Por isso que 90% da constituição do surfactante é lipídio, gordura. Uma outra função do pneumócito tipo 2, ó, capacidade de regeneração. Então veja, quando você tem essa capacidade aqui a nível da fisiologia respiratória, o que acontece? Quando o pneumócito tipo 1 ele é lesionado, quem vai regenerar, quem vai repor isso?
é o pneumócito tipo 2, porque o pneumócito tipo 2, ele é o progenitor do pneumócito tipo 1. Por que ele é o progenitor? Porque o pneumócito tipo 2, ele tem capacidade de mitose. Se tem mitose, ele se regenera. Então, cuidado com essa informação. E outra coisa é a célula macrófago alveolar. Essa célula, ela é o quê? Célula da linhagem o quê? De defesa. Então, ela vai fagocitar resíduos, bactérias, poluentes, massas velhas. Então, são as principais células que você vai encontrar ali nos sacos alveolares, nos alvéolos. São esses 3 tipos de células. Perfeito, pessoal? Vamos seguir. Então, eu trouxe aqui a imagem só para relembrar para vocês que o pulmão ele é revestido por uma camada, uma película muito fina chamada de pleura, certo? Nós temos 2 pleuras, né? A visceral é aquela que está colada na víscera no pulmão e a parietal a mais externa. E a parietal. E entre a visceral e a parietal, você não tem um líquido que pleural para ajudar nesse deslizamento entre essas camadas. Ok, pessoal? Lembrando que a parte aqui é do hilo pulmonar. O hilo pulmonar é a única parte que está realmente aderido, em contato direto com o mediastino. Porque todo outro pulmão está suspenso ali para as estruturas, pela pleura. Mas o hilo pulmonar não. Ele está conectado diretamente aqui no mediastino, aqui, ó, o hilo pulmonar. Tá? Lembrar que o pulmão direito ele tem 3 lobos. O lobo superior, o medial, né? O médio e o inferior. E o esquerdo tem 2 lobos, o superior e o inferior. E aqui está, ó, a incisura cardíaca. A incisura cardíaca aqui, ó. Onde é que está a incisura cardíaca, Michael? No pulmão esquerdo. Perfeito, pessoal? Então, fiz essa revisão tranquila aqui para vocês. Agora vamos falar de barreira hematoaérea. O nome está dizendo, é uma barreira que vai filtrar o ar que passa. E tem sentido, né? O ar, ele vem da atmosfera seco, com impurezas, então ele passa por toda aquela estrutura de condução, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos. Olha o caminho que ele passa. E nesse caminho ele vai sendo filtrado, ele vai sendo umidificado, vai sendo aquecido, e mesmo assim, quando chega lá no alvéolo, ele ainda tem que passar outra estrutura que é a barreira hematoaérea. E que barreira é essa? É uma película, né? É uma conjuntura de estruturas que vai impedir a passagem livre do ar. É uma proteção. Que barreiras são essas? É uma composição de várias estruturas. Ó, você tem estruturas e tecidos, células, né? Líquido surfactante, citoplasma do pneumócito tipo 1, lâminas basais do pneumócito tipo 1, célula endotelial do capilar sanguíneo. Então são camadas, é a membrana respiratória. Então esse ar tem que vencer todas as estruturas para que ele possa realmente atravessar. Então olha a imagem que eu trouxe, ó. Você tem aqui a primeira estrutura dessa membrana protetora, surfactante. Então o ar, imagina aqui é o alvéolo, e aqui é o capilar. Então o ar ele vai sair daqui para lá, o oxigênio. E o CO2 vem daqui do sangue para o alvéolo. Então, essa passagem, ela tem essa resistência, essa membrana respiratória. Então, o primeiro ponto de resistência é o surfactante. Depois, você tem o epitélio alveolar. Quem é o responsável pela hematose? Pneumócito tipo 1. Ok? Depois, aqui, o que você vai encontrar aqui? Ó? As membranas aqui, ó. As membranas. Depois que você vai encontrar aqui, ó, os endotélio. Então, assim, são camadas que esse ar tem que passar, que chama de membrana respiratória, ok? Agora vamos iniciar um outro tema que é chamado de volume e capacidades pulmonares. É um tema bastante conceitual. Isso é isso, leva a isso, mas é importante vocês entenderem porque lá na frente, quando a gente for estudar, aprofundar a fisiologia na parte de respiração, de ventilação mecânica, esses conceitos são primordiais. Primeiro conceito, o que é hiperventilação? Ou também chamado de hiperpneia. Hiperventilação, não está dizendo, ó, hiper, muito, significa que é uma respiração rápida e profunda. Quando é que isso acontece, por exemplo? Um exercício intenso, você está fazendo atividade física com muito esforço, então você começa a fazer o quê? Hiperventilar. Então, basicamente é o quê? Quando você fala de ventilação, é entrada e saída de oxigênio. É inspirar e expirar. Inspirar, expirar. Isso é volume corrente, isso é ventilação. Então, quando você aumenta a ventilação alveolar acima das necessidades, isso é chamado de hiperventilação, ok? Só um conceito importante.
Hipoventilação é o contrário. Hipo vem de pouco. Ou seja, é uma respiração lenta, superficial. Que situação, Mike? Eu faço uma sedação no paciente. Eu vou mexer com o drive respiratório. Então eu vou ter o quê? Uma hipoventilação. O paciente vai ter uma respiração mais lenta. Então você vai ter diminuição da ventilação alveolar, né, do volume corrente, abaixo das necessidades. Então, quanto a hiper é acima das necessidades, a hipo é abaixo das necessidades o quê? Metabólicas. Conceito importante, hein? Não pode esquecer. Outro conceito, apneia, que é a parada ali, né, dos movimentos respiratórios ao final de uma expiração basal. Isso é só um conceito. Apneuse, cuidado para não confundir com a apneia. A apneuse é a interrupção, né, dos movimentos respiratórios, mas no final da inspiração. Então, no final da inspiração é a apneuse. No final da expiração é a apneia. Conceito. Dispneia, essa todo mundo, com certeza, alguém já ouviu falar. É a dificuldade respiratória, é um sintoma, é algo subjetivo. Ele que vai dizer, eu estou com dificuldade de respirar, não estou conseguindo respirar. Certo? Essa dificuldade a gente chama de dispneia. Falta de ar na linguagem leiga, né? Outro conceito, bradipneia, é a diminuição da frequência respiratória. Geralmente, isso aqui tem algumas referências, né? Frequência respiratória. Você tem que ver qual a referência você está usando. Mas, geralmente, de 12 a 20, nesse intervalo de 12 a 20, é uma frequência respiratória normal. Abaixo de 12 seria a bradipneia e acima de 20 seria a taquipneia. Depende da referência, mas as principais referências usam esse intervalo aqui. Então, bradipneia seria o quê, Maico? Diminuição da frequência respiratória abaixo de 12 percussões por minuto. E a taquipneia, frequência respiratória acima de 20. Só conceito aí, nada de explicação a mais aqui. Agora vamos falar de volumes. Veja, existe volumes, existe capacidades. Nós temos 4 volumes e 4 capacidades. Qual é a diferença? Que o volume ele é medido. Você pode medir o volume. E a capacidade é a soma de 2 ou mais volumes. Perfeito? Então vamos começar aqui com relação aos volumes. Nós temos 4 volumes, como eu falei. Então, se eu tenho 4 volumes, eu vou ter quantas capacidades daqui a pouco? 4 também. Primeiro volume que a gente chama de VC. O que é VC? Volume corrente. E é importante vocês começarem a aprender esses nomes, por exemplo, volume corrente, porque lá na frente, quando vocês estudarem ventilação mecânica, a gente trabalha com essas nomenclaturas. É importante conhecer esses conceitos, porque isso vai facilitar o entendimento lá de parâmetros de ventilação, de respiração pulmonar, positiva, enfim, tem que lembrar disso aqui. Então, o que é volume corrente? Corrente da ideia, né? Água corrente, movimento, significa a quantidade de ar inspirado, o ar que entra, e expirado, ar que sai de forma espontânea em cada ciclo. Então, esse volume de entrada e saída de ar é chamado o quê? De volume corrente. Geralmente, claro, isso aqui tem valores, tem situações que podem mudar isso aqui, mas como uma regra geral, geralmente está em torno de 500 ml volume corrente. Um outro volume é chamado de volume de reserva inspiratório, que é o VRI. Está em torno de 3 litros ou 3.000 ml. O que seria isso? Inspiratório reserva. É o volume máximo que você pode inspirar de forma voluntária. Não é o esforço, é voluntária sem esforço. É o volume máximo inspirado voluntariamente. O máximo que você pode o quê? Inspirar. É o VRI. O volume de reserva expiratório, que é o VRE, que geralmente tem um volume menor, em torno de 1.100 ml. É o volume máximo agora de expiração voluntária. Expiração voluntária. E o último volume é o chamado de volume residual, que é o VR, geralmente em torno de 1.200 ml, que é o volume de gás que permanece no interior dos pulmões após uma expiração máxima. Ou seja, desses volumes aqui, 3 você consegue mobilizar, você consegue medir, trabalhar com eles. Quais são esses volumes? Volume corrente, o VRI e o VRE. Então, esses 3 volumes aqui é a capacidade vital. A capacidade vital trabalha com esses 3 volumes, ou seja, são os volumes de ar mobilizado. E é esses volumes aqui que a espirometria consegue captar. O volume residual é ar o que? Não mobilizado. É um ar não mobilizado. Por isso que a espirometria tradicional não consegue captar o ar, o volume residual. Então é importante saber que esses 3 primeiros aqui são ar mobilizado. Você consegue medir. Mas tem um ar que fica no pulmão. Por mais que você se esforce, que você tente esperar o máximo que você queira, mas vai ficar resíduo. Vai ficar um ar que não vai sair de você.
que é o A, é o volume residual, ok? Agora as capacidades. Assim como os volumes, que foram 4 volumes, nós temos 4 capacidades. Só que a capacidade, o entendimento é esse, ó, é a soma de 2 ou mais volumes. Então, a capacidade vital eu acabei já falando, que é a soma do quê? Do volume corrente, do volume de reserva inspiratória, mais o volume de reserva expiratória. Pronto, isso aqui é a capacidade vital. E é importante lembrar isso aqui por conta de espirometria. A espirometria trabalha bastante com a capacidade vital. Então, o que é capacidade vital? Mas é a quantidade de gás mobilizado. Então, qual é o gás mobilizado? O volume corrente, o VRI, o VRE. Volume residual não é mobilizado, por isso que não entra aqui. Certo? Então, é o gás mobilizado total, né? Entre uma inspiração e uma expiração máxima. Ok? Capacidade inspiratória, que chama de CI, é o volume corrente mais o VRI. É o volume máximo inspirado. É o volume máximo, tá? Inspirado. A partir de uma inspiração espontânea. Depois você tem a capacidade residual funcional, que é o VRE mais o volume residual, que é a quantidade de gás contida nos pulmões, ou seja, é o ar que não sai, é o ar que fica ali após uma inspiração espontânea. Ou seja, o volume residual é um gás não mobilizado, lembre-se disso. Capacidade pulmonar total, que é o CPT, é o volume corrente, o VRI, o VRE e o VR. Ou seja, a capacidade pulmonar total é a soma de todos os volumes, dos 4 volumes. É a quantidade de gás contida nos pulmões ao final de uma expiração máxima. Isso é só conceito. 4 volumes e 4 capacidades. É importante saber para quando for trabalhar a ventilação mecânica. Aqui tem um gráfico que a Aires traz para a gente, mostrando em gráfico cada conceito de volume desse aqui e de capacidade. Mas o que chama a atenção para a gente aqui, ó, é a capacidade vital. A capacidade vital é a soma do volume de reserva inspiratório, que é o VRI, o volume corrente, que é o VC, e o VRE, que é o volume de reserva expiratório. Esses 3 volumes aqui, ó, esses três aqui, é gás o que? Mobilizado. É gás mobilizado. Volume residual é gás o que? Não mobilizado. Se você entender isso aqui, pronto. Show de bola. Não pode esquecer. Porque isso aqui, ó, gente, é a capacidade vital. Essa questão de ar mobilizado. Você estuda isso aqui, ó, em prova de função pulmonar. Exemplo, uma espirometria. E a capacidade pulmonar total é a soma dos 4 volumes. O VRI, o VC, o VRE e o volume residual. Simples assim. Quando você pede função pulmonar, às vezes o paciente está com suspeita que ele tem uma DPLC, alguma doença obstrutiva, restritiva, um distúrbio misto, então você vai solicitar exames para avaliar a função pulmonar. Então, existem várias técnicas, exames que você pode utilizar para avaliar esse pulmão desse paciente. Dizer, ele tem DPLC, esse paciente não tem DPLC, ele tem um distúrbio restritivo, ele tem um distúrbio obstrutivo, entende? Então, você pode usar a espirometria, que os livros de fisiologia trazem um pouquinho de espirometria. E lembrar que a espirometria tradicional não mede volume residual, porque volume residual é um ar não mobilizado. A pletismografia que mede volume residual, né? Isso é importante saber. Tem um pico de fluxo respiratório que você pode utilizar, pedir. A difusão de monóxido de carbono, testes cardiopulmonares. Então, tudo aqui são provas de função pulmonar, avaliação. Então, tem que saber pedir e também saber interpretar. Vou falar um pouquinho da espirometria, porque os livros de fisiologia eles trazem a espirometria. A espirometria, ele vai medir o volume de gás mobilizado. Então, eu estou falando sempre da mesma coisa, gás mobilizado. Se é gás mobilizado, tem um volume que não entra aqui. Qual é? O volume residual, que é o volume que fica no pulmão. Por mais que você expire, aquele ar não sai, não mobiliza. Então, é o VR. Então, o VR não entra na espirometria. E o que isso tem a ver? Porque para você medir, por exemplo, o paciente tem lá um distúrbio restritivo. Eu teria que ter esse volume residual para eu dizer se ele tem realmente um distúrbio restritivo de forma correta, né? Então, por isso que a espirometria você não pode afirmar 100% que o paciente tem volume residual ou que ele tem um distúrbio restritivo baseando só nos 3 volumes. E não, como ele não calcula o volume residual, fica ruim para você confirmar. Então, você fala uma possível restrição. Tá? Então, você teria que associar com outros exames para você realmente dizer que o paciente tem ou não um distúrbio restritivo, né? Confirmar. Então, a espirometria é uma manobra inspiratória e expiratória máxima, forçada ou lenta. Ou seja, você vai calcular a capacidade de massa, né, inspiratória e expiratória.
E aí depois você vai ter um gráfico, dois gráficos basicamente, um volume sobre o tempo e outro volume sobre o fluxo. E aí cada um que vai ser interpretado. Geralmente esse gráfico volume e tempo você vai interpretar o exame. E esse aqui, volume e fluxo, você vai avaliar a qualidade do exame. Ok? E aí depois você faz a interpretação. Como é que é feita a interpretação? Aí tem basicamente dois caminhos. O principal, você vai ter que usar dois parâmetros que vão surgir nesses gráficos, que a gente chama de VF1 e CVF. Esse aqui você já sabe o que é capacidade vital. Não é? E a relação de Tiffeneu. O que é a relação de Tiffeneu? É a relação entre o VF1 sobre a capacidade vital forçada. Esses marcadores aqui de cima vão indicar obstrução pulmonar. Vai dizer, esse paciente tem distúrbio pulmonar obstrutivo, certo? E um outro parâmetro é o FEF2575, que é o fluxo expiratório forçado, que quando você suspeita de uma obstrução de vias aéreas pequenas, uma bronquiectasia, então ele é bem interessante. Quando você compara com os dois, esse primeiro aqui é o mais importante. Para a maioria dos casos, você vai usar a relação de Tiffeneu, por exemplo. Mas, em situações mais específicas, você pode usar o FEF 25 a 75%, ok? Aqui tem um gráfico, o primeiro gráfico, né? Fluxo, volume, que é um gráfico basicamente para você avaliar se essa espirometria foi bem feita, com qualidade. Aqui você tem a expiração, certo? E aqui você tem a inspiração. Simples assim, perfeito? O outro gráfico, volume, tempo. Então aqui, ó. Aí você vai encontrar dois parâmetros, ó, o VF1 e o CVF. Então aqui, ó, o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Qual é o volume expiratório no primeiro segundo? Chamado de VF1. Então é importante saber essa nomenclatura. E o outro é a capacidade vital, que você já conhece, que é a soma daqueles três volumes, ó, volume corrente, volume de reserva expiratório e o volume de reserva inspiratória. Esses três formam a capacidade vital. E esse F é de forçado. Esse é o gráfico. E se você pegar esse aqui por esse aqui, ó, esses dois fazem uma relação chamada de relação de Tiffeneu. Aí você vai dizer se o cara tem obstrução ou se não tem obstrução. E se você suspeitar de obstrução de vias aéreas inferiores, você pode usar o FEF 2575. Certo? Ok. Aqui o FEF 2575, ó, vias aéreas inferiores, ok? Pequenas vias aéreas. Então, geralmente, se você tiver uma obstrução de vias aéreas, pequenas vias aéreas, você vai ter uma alteração, né? Nesse FEF 2575. Como é que você faz? Você pega a capacidade vital forçada, divide em 4, ó, 25, 25, 25, 25. Cada um desses aqui é 25, tá vendo? 25 mais 25, 50. Aqui, ó, 75 e aqui 100, né? Então, ó, onde é que tá 25? Aqui tá 25. Então, 25, né, tá aqui, e 75 tá aqui. Então, ó, você vai pegar a variação de volume de 25 a 75. É chamado de FEF 25 a 75, pronto. Essa variação de volume aqui, você vai dizer se ele tem uma obstrução de vias aéreas pequenas, por exemplo, uma bronquiectasia, ou não, de pequenas vias aéreas. Esse é o objetivo desse FEF 25 a 75, ok? Então, o que você vai encontrar nessa espirometria? Quais são os valores obtidos? Você vai encontrar o FEF, que é o VF1, que é o volume expiratório no primeiro segundo. O CVF, capacidade vital forçada. A relação VF1 sobre a capacidade vital, que a gente chama de relação de Tiffeneu. Vai dizer o que é essa relação? Se o cara tem um distúrbio obstrutivo ou não, por exemplo, no DPLC. E tem um FEF 2575, que é o fluxo expiratório forçado entre 25% e 75% da capacidade vital forçada, que é mais para obstrução de vias aéreas pequenas, tá? E aí, com a espirometria em mãos, o que você pode utilizar? Como é que você vai interpretar do ponto de vista diagnóstico? Você vai dizer se essa espirometria é normal, uma possível restrição, por quê? Para eu confirmar 100%, eu precisaria do volume residual, que a espirometria não dá. Então, você teria que associar uma pleximografia, um outro exame. Mas dá para você ter uma suspeita de uma restrição. Você pode dizer que possa ter um distúrbio obstrutivo, por exemplo, um DPLC. Esse paciente tem DPLC. Ou ele tem um distúrbio misto. Tudo isso baseando na espirometria. Existe aqui um guideline, um algoritmo, que existe algumas referências. Por exemplo, o SBPT, que é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ele traz esse parâmetro aqui para você interpretar a espirometria.
Então, por exemplo, isso aqui pode mudar, tá, pessoal? Então, cuidado com isso aqui. Mas até hoje, isso aqui ainda é muito utilizado. Então, basicamente assim, ó, para você ter uma espirometria normal, o que acontece? Isso aqui eu já expliquei, né? Volume expiratório forçado no primeiro segundo, capacidade vital forçada. Então, essa relação aqui que é chamada de Tiefenau, como é que a gente interpreta isso? Veja, se essa relação tiver maior ou igual a 70%, ou seja, para você ter uma espirometria normal, pelo menos uma coisa você tem que ter logo de cara. Você tem que ter uma relação de Tiefenau maior ou igual a 70%. Pronto. Se eu tiver essa relação maior que 70%, aí eu tenho que avaliar a capacidade vital forçada. Se eu tiver a capacidade vital forçada maior ou igual a 80%, eu tenho uma espirometria normal. Então perceba, para eu ter uma espirometria normal, eu preciso disso aqui e disso aqui. Pronto, espirometria normal. Agora vamos ver as alterações que pode contar na espirometria. Por exemplo, se eu tiver uma relação de Tiefenau, né, maior que 70%, beleza, tá aí, ok. Mas eu tiver uma capacidade vital forçada inferior a 80%, eu tenho possivelmente aqui um distúrbio ventilatório restritivo, DVR, ok? Agora, se eu tiver uma relação de Tiefenau, ou seja, eu pegar o valor do VF1, dividir pela capacidade vital forçada e encontrar um valor inferior a 70%, aí eu não posso dizer de cara que se o paciente tem um distúrbio restritivo, obstrutivo, eu tenho que avaliar um outro parâmetro, que é isoladamente, eu vou ter que avaliar isoladamente ó, o CVF e o VF1, separadamente. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, se o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, for inferior a 80%, e a capacidade vital forçada também for inferior a 80%, aí eu tenho que fazer uma outra continha. Eu vou ter que pegar o valor da capacidade vital, diminuir do VF1, e aí eu vou achar um valor. Esse resultado eu vou dizer assim, ó, se for inferior a 12, eu vou ter um distúrbio ventilatório o quê? Misto, inferior ou igual a 12, né? Agora, se eu tiver um valor maior ou igual a 13, eu vou ter um distúrbio ventilatório obstrutivo com diminuição da capacidade vital forçada. Pronto, essa é a forma. Eu interpretei a espirometria, ok? Agora, se eu tiver um VF1 inferior a 80% e um CVF maior ou igual a 80%, eu tenho um distúrbio ventilatório obstrutivo. Então você percebe que a espirometria, tudo aqueles cálculos, todo o exame é feito para você chegar nisso aqui, que você vai encontrar os valores e aí você vai fazer essa interpretação. Só lembrar que cuidado com o distúrbio ventilatório restritivo, que envolve o cálculo do volume residual, que a espirometria basicamente não dá a tradicional. Então teria que associar um outro exame, a plethysmografia, por exemplo. E a outra coisa que você tem que fazer com a espirometria é dizer se esse paciente, qual é o grau de obstrução dele e qual é o grau de restrição. Se é leve, moderada ou acentuada. Então eu vou fazer só do obstrutivo aqui, ó. Se eu tiver um VF1 entre 60% a 80% do valor predito, é uma obstrução leve. Se for entre 41% e 59%, moderado. Se for inferior a 40%, acentuado. Então percebe que a espirometria vai dizer se tem distúrbio ventilatório obstrutivo, misto, um possível restritivo, e ainda vai classificar em leve, moderado e acentuado. Então o obstrutivo, a classificação usa em consideração o VF1, enquanto o restritivo usa a capacidade vital forçada. Isso para a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ok? Para a Sociedade Torácica Americana, a ATS, ela usa os scores Z. Então, ó, se o score Z ficar entre menos 1,65 e menos 2,5, é o distúrbio leve, tanto obstrutivo quanto restritivo. Score Z entre menos 2,5 a menos 4, moderado. E menor que menos 4,1 é distúrbio acentuado. E isso usando a ATS, Sociedade Torácica Americana. Por fim, com relação à parte de broncodilatador. Existem alguns pacientes que você faz uma espirometria e depois você faz uma prova com broncodilatador. Às vezes o paciente já tem DPOC, aí você vê o quanto que ele ganha. E aí, cada referência existe um parâmetro. Mas a ideia é o seguinte, ó, veja, olha para o gráfico. Esse vermelho aqui é o paciente que fez a espirometria pré-broncodilatador, ou seja, não fez um salbutamol aí no broncodilatador. Aí você faz a espirometria. Aí, ó, ele teve um volume aqui em torno de mais ou menos 4, 5, quase 6, 5,5, vamos botar aqui. Aí depois você vai, espera um tempinho, faz 4 jatos de beta-agonista, um salbutamol, né, um aerolim, e repete o exame com 15 e 20 minutos. Então você faz a espirometria, vai dar lá o gráfico, depois faz o broncodilatador, espera uns 10 a 15 minutos e repete a espirometria. E aí você vê se teve ou não o teste positivo, se teve ganho ou não de volume. E aí comparando o gráfico, ó,
Esse azul aqui, ó, é a prova pós-broncodilatador. Ó, e foi para 7. Então ele saiu de 5,5 e foi para 7. Ou seja, teve um ganho. Então teve um teste positivo aí na prova do broncodilatador. Então cada referência, ó, a Sociedade Brasileira, a ATS, a Sociedade Torácica, então cada um tem um parâmetro. Então vou pegar só um aqui. Por exemplo, a Sociedade Torácica Americana e a GINA 2005 diz: se tiver uma variação acima de 200 ml ou de 12% no valor do volume do VF1 predito, isso é um teste positivo para o broncodilatador. Então, você vai seguir sua referência aqui. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: então, o broncodilatador é interessante assim, se você faz a espirometria, ele tem um volume, depois você faz o broncodilatador e ele tem um volume maior, então realmente esse teste foi positivo baseando nesses parâmetros aqui. Beleza, pessoal? Então, eu finalizo esse bloco aqui com vocês e espero vocês no próximo. Forte abraço.